Desmistificar. Significado. Destituir o caráter místico ou misterioso de. Desnudar. Não é isso que eu quero falar, não. Eu queria falar sobre o sonho de morar fora, né? Essa idealização. Que talvez essa ultra mistificação, que é algo misterioso, mas não só misterioso, é que é algo idealizado, fantasiado, que é algo, né, que é colocado com uma máscara de embelezamento de maneira falsa. Então pensei da gente desmascarar o fato da gente morar fora. Não sei vocês, mas eu acho que esse é um assunto bastante óbvio, principalmente pro público que tá aqui, que é um público que já estuda alemão, que, enfim, que já até mora aqui, que já tem experiência, ou que pesquisou muito sobre isso. Então talvez não é pra vocês, mas mesmo assim, eu gosto de colocar a gente sempre nesse lugar de questionar, porque eu acho que a raiz desse sonho de morar fora é muito antiga e tá dentro de todo mundo, principalmente do povo brasileiro. Então a primeira polêmica começa aí, porque o que é um povo brasileiro, né? Não sei vocês, mas pelo menos eu sempre me questionei. E eu acho que a identidade, ela tá sendo problematizada no mundo em geral, de sexualidade a gênero, a nacionalidade. Então eu acho que de forma bem plural no mundo todo, no universo inteiro, a identidade ela vem sendo problematizada. Até a questão de nome. Você vê que as pessoas estão colocando um nome num filho, que o nome é X190, e que eu adoro, por sinal. Ou que a pessoa tá. Enfim, aqui na Alemanha, um exemplo bem prático. Aqui na Alemanha era proibido você ter nomes duplos. Ou seja, eu me chamo Aline Xavier de Oliveira. Xavier vem do meu pai e Oliveira da minha mãe. Então eles uniram tudo, basicamente é isso. E isso é muito comum no Brasil. Só que aqui na Alemanha isso era proibido. Então, assim, a criança ela tinha que dar o nome da mãe ou do pai, e mais usualmente, inclusive, da mãe. Então, não tem essa coisa de sobrenome duplo aqui, os nomes são mais curtos e por aí vai. Isso mudou. A partir de agora, ou muito em breve, já vai ser possível ter esse duplo sobrenome e por aí vai. Então tem como a criança herdar os dois sobrenomes. Isso é só um exemplo de como a identidade ela sempre vem sendo. Por quê, né? Porque nome e sobrenome faz parte de quem a gente é. Dita muito a nossa individualidade e a nossa ancestralidade. Enfim, esse é só um exemplo, porque eu, pelo menos, sempre me questionei muito. O que é ser brasileira? Tipo, como assim? Eu preciso gostar de samba? Ou eu preciso ouvir MPB? Ou eu preciso achar Caetano Veloso legal? O que é ser brasileira? É eu ir num pagode? É eu beber cerveja no barzinho com um copo de requeijão? O que é isso? É o cachorro vira-lata, caramelo, é ter uma tartaruga numa nota de R$ 2? Eu já pesquisei, eu já refleti muito sobre o que é ser brasileira e nunca ficou tão evidente o quanto eu sou brasileira só quando eu saio do Brasil. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu tenho umas amigas, e principalmente uma amiga, porque eu nem tenho muitas amigas assim, que vive falando pra mim: ai, Aline, você é muito alemã mesmo. Tipo, você vai se adaptar muito bem. E porque eu já sou uma pessoa mais caseira, uma pessoa mais reservada, já sou uma pessoa muito honesta e sincera, então quando eu não quero alguma coisa, eu só vou virar e falar não. Não vou, sabe, ser o brasileiro que chega ali e dá um jeitinho. Eu sou mais certinha, gosto muito de planejar, gosto de falar, enfim, menos e ser, enfim, muito alemão, pelos estereótipos alemãos. E não sei, eu acho que isso em parte tem muita verdade. Eu sou uma pessoa que gosta muito da cultura alemã, me sinto bem aqui, encontro pontos onde eu me sinto mais confortável aqui do que no Brasil, em termos culturais, inclusive. Só que ao mesmo tempo, quanto mais eu vivo aqui, mais eu percebo que não, peraí, isso aqui não é meu, não. Isso aqui não é meu. O meu é diferente. De onde eu vim é de outro jeito. Então,
quanto mais eu vivo em contradição com algo que é bem diferente, mais eu percebo que na verdade eu vim de outro lugar. E aí a gente até fez essa viagem pro Brasil recentemente, então tem como você olhar para o seu próprio país, sua própria cultura, sua própria casa com outros olhares e ficar assim, realmente isso aqui é meu. Mesmo que eu tenha várias problemáticas com o Brasil, mesmo que eu seja diferente e não me enquadre nos estereótipos todos, continua sendo meu, é daqui que eu vim. Então, eu fiquei pensando muitas vezes na minha vida sobre o que é ser brasileira. Nunca fiz nenhum teste de DNA, inclusive, porque meu pai achou perigoso jogar minha baba e enviar para uma empresa que pode me clonar e por aí vai. Então, eu basicamente sempre fui um pouquinho obcecada com a questão de identidade. Estudei teatro, pesquiso, observo muito, gosto de entender como a língua me muda, como essa cultura me muda. Gosto de pesquisar as fluidezes das identidades em mim, no outro. Então, tá aí uma questão. Essa questão eu tive a oportunidade de jogar e militar, digamos assim, na minha apresentação de B1, que eu vim fazer um curso de B1 aqui em Berlim, e eu fazia ele com russos, italianos, indianos, gente do mundo inteiro. E eu fiquei, agora é a chance de eu militar o que é ser brasileira. Agora é a chance. Foi aí, nesse curso, que eu tinha que literalmente fazer um Vortrag, uma apresentação, que eu poderia escolher o tema, mas tinha que ser um tema de um passado, ou seja, eu tinha que contar um evento. E aí eles, inclusive, estimulam eu contar um evento sobre o meu país, um evento meu, um evento que seja mais pessoal, assim. E aí eu escolhi Descobrimento do Brasil, que eu fiquei, agora é a hora de eu militar para todos esses estrangeiros aqui que não fazem nem ideia de onde que fica o Brasil, que língua que se fala lá, qual que é o tamanho, o formato, a capital. Então eu fiquei, vou militar sim. Cheguei lá e eu, sinceramente, fiz uma apresentação incrível. Assim, eu tava muito além do meu nível, porque eu pesquisei, eu traduzi, eu pedi a ajuda do Henry, eu fiz um roteirozão e eu memorizei isso, né? Porque eu sou uma atriz, então eu fui lá, escrevizão, negócio lindo, maravilhoso, culto, intelectual, crítico, pessoal. Memorizei, cheguei e apresentei. No corredor, a minha professora chegou e falou assim, Aline, foi muito bom, parabéns. Então não foi num lugar de, parabéns, tananã, nota tal. Não tinha nem muita nota, assim. E era uma coisa muito mais espontânea, mas eu fiz daquilo a minha oportunidade. Eu me preparei muito para aquilo. Eu dei meu sangue e suor, porque eu queria muito passar aquela mensagem de que, peraí, a gente não foi descoberto e que, peraí, tem muita da nossa história que até hoje vocês não estão estudando ou não fazem ideia e bora aí acordar pra vida. Eu me senti assim numa responsabilidade de fazer aquilo, mas na responsabilidade também de instigar eles, de colocar algumas críticas e ironias sobre como eles são ingênuos e pouco sabem da história do meu país. Em contrapartida, eu também sei muito pouco do resto do mundo, mas eu sei um pouco, né? Então, kkk. Não tenho mais essa apresentação, não lembro mais o que eu falei, mas tinha esse cunho de que eu não sei muito quem eu sou, porque o meu país ele é muito plural, e ser plural é muito bom, e talvez é exatamente isso que eu sou, uma pluralidade, eu não preciso me recortar, eu não preciso ter uma ordem, começo, meio e fim. Eu posso ser resultado de um encontro de muitas coisas que aconteceram, boas e ruins, na história da minha família e do meu país, como uma forma geral, assim. E aí, inclusive, eles nem sabiam que no Brasil tem colônia de alemães, uma colônia de austríacos, e achei que foi interessante para eles entenderem um outro ponto de vista, ou entenderem um ponto de vista, porque não sabiam de quase nada. E eu fiquei, pois é. Já que a gente tá falando assim do Brasil, eu queria contextualizar um pouquinho a questão do sonho. Porque eu já tive a oportunidade de estudar algumas coisinhas, ler algumas coisas sobre os povos indígenas do Brasil. E para a maioria deles, eles têm uma relação muito diferente com o sonho. É importante para eles sonhar. Eles, enfim, têm uma completa relação com esse universo imaginário. O imaginário desses povos é a religião, é a forma como eles vão estruturar,
é a forma como eles vão se preparar para um conflito, para uma guerra. Então, assim, tem no imaginário desses povos uma completa outra visão e perspectiva do que seria um sonho, né? Então, por exemplo, antes de guerrear, os tupinambás, o chefe chegava falando assim: prestem atenção no sonho de vocês essa noite. E o sonho, como artista, como uma pessoa criativa, ele é muito importante, real. Como qualquer pessoa que é intuitiva, que está querendo ter uma ligação com a espiritualidade, o sonho ele tem esse lugar fantástico, maravilhoso, de inspiração. Então eu quero sim voltar pro sonho de morar fora, continuar sendo esse sonho, um sonho que é saudável, um sonho que orienta a gente, um sonho que alimenta a nossa intuição, tanto pro bom quanto pro ruim, um sonho que faz sentido, entende? Pro nosso caminho e que vai guiando a gente, porque a gente cria uma motivação, uma inspiração, uma fantasia, mas no lugar positivo. Então, eu não quero tirar aqui o sonho de morar fora. Pelo contrário, eu acho que para mim e para a maioria das pessoas que querem ir para fora, é esse sonho que, se realizando ou não, ele faz a pessoa dar conta desse processo, que é um processo difícil, e que o sonho ele vem nesse lugar para continuar inspirando a gente, guiando a gente. No sentido mesmo de, antes de fazer qualquer coisa, antes de planejar qualquer coisa, eu tenho que fechar os meus olhos, ver o que eu quero, ver o que é a minha vontade e visualizar isso, sonhar com isso. Então eu acho que o sonho é assim, muito importante para esse processo de qualquer imigrante que está indo morar fora. Só que tem uma outra parte do sonho que é a ilusão, e que é um sonho imposto, e que é um sonho consumista, é um sonho sistemático, é um sonho idealista e que é um sonho sem pé no chão. Esse sonho a gente vai problematizar aqui muito. Eu li esse livro aqui, do Hans Stadler. Eu achei ele na livraria do aeroporto. E ele é um alemão que foi pro Brasil logo no comecinho ali, 1500. Ele foi 2 vezes, ele fez 2 viagens. E aqui ele fez alguns registros. Eu, sinceramente, achei que ia ser muito ruim, né? Porque, de novo, um alemão falando do Brasil, meu Deus. Só que eu achei interessante. Eu achei que tem muitas coisas que a gente pode problematizar mesmo, como sempre. Mas tem muitas coisas que a gente pode tirar daqui que são incríveis e foram muito interessantes no sentido de eu tenho um registro sobre esse momento e são registros verídicos, são registros que passam por um filtro mercantil. Esse cara, ele tinha um objetivo, ele tinha um trabalho, ele tinha uma ordem de ir ali naquele país, fazer tal comércio e voltar. Mas as coisas acontecem, ele foi capturado, ele foi quase comido vivo. E aí também passa por uma ótica do catolicismo, porque de fato eles, enfim, tinham uma missão religiosa também aqui. Então toda hora você tá lendo ali, graças a Deus, tá vendo, isso foi uma tananã divina que fez isso acontecer. Então passa por várias óticas, uma ótica europeia, uma ótica antropocentrista, uma ótica religiosa, uma ótica de sistema mercantil, piriri, pororó, mas, acima de tudo, é uma pessoa que entra em contato com outras pessoas e que tem esse choque cultural que é muito louco. E eu achei esse livro simplesmente motivador de muitos questionamentos, assim, na minha cabecinha. E, inclusive, porque agora eu sou uma brasileira que estou aqui morando na Alemanha e ele era um alemão que foi pro Brasil. Então, essas trocas e que acontecem num período de tempo assim, 500 anos se passaram, isso ainda vem acontecendo. É muito interessante de se refletir. Por quê? Porque o fora não existe. Começa aí. Não existe fora. Só que o fora, ele já existiu e ele existe nos nossos imaginários, porque a gente cria as nossas bolhas. O Brasil já foi o fora de muitos povos. O Brasil já foi o fora da Europa inteira. Já foi, inclusive, um sonho, um ideal, uma fuga, um refúgio de vários imigrantes e, inclusive, prisioneiros que eram mais ou menos absolvidos e podiam ir para a América. Tudo isso já foi o fora, o sonho de alguém. Em período de guerra, em período que vários europeus vieram para o Brasil, para a Argentina, para outros países, o fora era o Brasil. Então eu acho muito louco de refletir também como tudo depende de um contexto
E como na maioria, esse contexto ele está relacionado com guerra, com refugiados, com eu preciso sair desse lugar porque aqui não dá mais, por uma questão, enfim, climática, uma questão política, uma questão de guerra, ou por uma questão mercantil. E mercantil, assim, no extremo das coisas, até no sentido de comercializar pessoas, de entender que eu tenho o direito de pegar essas pessoas dali e levar para aquele lugar e elas vão trabalhar para mim, mas elas vão nem ganhar, não é nenhum trabalho, é uma obrigação, eu tenho esse direito, que é um direito divino de fazer isso. Essa lógica mercantil, ela acontece até hoje. O sonho americano, o sonho é um sonho muito consumista. E isso eu vejo acontecendo até hoje na medida em que, para você ir para fora, para os Estados Unidos, aqui para a Alemanha, o sonho é esse sonho de uma vida melhor, de que você vai se enriquecer, de que você vai ganhar em euro. E a maioria das pessoas conseguem vir para cá na perspectiva de estudar ou trabalhar. Então, ainda assim, é uma perspectiva muito mercantil e de carreira e de, enfim, qualidade de vida e por aí vai. Isso eu ainda acho problemático, mas eu também acho que é, enfim, muito além da nossa capacidade de controlar isso, porque é do jeito que o mundo funciona e funcionou a partir de 1500 e lá vai bolinhas. A gente até hoje tem essa lógica de intercâmbio através de um serviço, através de um trabalho, através de conhecimento, através de uma lógica mercantil. Então, eu venho aqui, o que eu tenho para somar? Eu vou trabalhar nisso, eu tenho, enfim, essa qualidade como a prestadora de serviço, então eu vou servir para o seu país e para a sua economia. Então, ainda as fronteiras são ditadas por ordens econômicas. E isso eu acho que é uma problemática, porque é onde a gente coloca o mercantil e o sonho no mesmo lugar, e isso não traz felicidade, isso não traz resultado, isso não traz saúde mental, isso não traz nada. Então, a única coisa que eu acho que a gente precisa entender quando a gente fala do sonho de morar fora é separar o sonho, tudo aquilo que eu quero idealizar, visualizar, tudo que aquilo é uma vontade autêntica minha e que me inspira desses objetivos mercantis e burocráticos e políticos que vão fazer parte do contexto de qualquer imigração. Esse objetivo mercenário, ele leva a muitos equívocos, sempre, no passado e agora. Se a gente olha para o nosso passado e vê como as pessoas fizeram isso já, principalmente ali com o continente americano inteiro, vê como isso sugou, vê como isso traz, assim, depois de anos, décadas e milênios, ainda cicatrizes, ainda feridas em como aquela sociedade se comporta, em como existem camadas, em como alguns seres humanos ainda são subjugados, em como a política e a economia no Brasil funciona e como isso é resultado de uma dor muito ancestral. Então, quando a gente olha para isso e a gente não aprende com isso, para não repetir esse erro no futuro, a gente está errado. A gente, como imigrantes que estamos indo para outro país e que, a partir do momento que o nosso sonho de morar fora está entremeado em objetivos mercantis e a gente quer tirar proveito de alguma coisa, ou a gente quer, enfim, cegamente conquistar coisas materiais e que isso já está dentro do nosso sonho e que essa lógica ficou confusa para a gente, isso está errado. E isso a gente tem que individualmente parar, refletir, para não perpetuar esses mesmos equívocos da mistura desse sonho, dessa ilusão, com esses objetivos que não são sonhados e que são literalmente ilusórios. Por último, eu queria deixar aqui a reflexão de que, com ou sem sonho, com os objetivos certos ou equivocados, a gente vai estar vivendo um lugar de impasse quando a gente se muda para qualquer outro lugar. Isso acontece quando a gente se muda de cidade, de estado, principalmente de país. A gente tem que se adaptar naquela cultura, aprender uma língua. A gente tem que entender como aquela sociedade funciona. E isso aqui, em 1500, isso aqui para um continente que eles não tinham ainda contato um entre o outro, era assim, gigante. E resulta, assim, em catástrofes, resulta em apagamentos, resulta em conflitos, literalmente,
mas também em dores muito maiores e internas e do imaginário. A gente não vai ali só dominar um território, a gente domina a cabeça das pessoas, o território imaginário delas, o que elas acreditam, o que elas sonham. A gente domina o sonho dos outros. Então, o importante que eu queria deixar aqui no final desse vídeo é essa reflexão de que não deixe o seu imaginário ser dominado. Não deixe sonhos dos outros povoarem os seus sonhos. Se o seu sonho é aquele, acabou. Não vem outra pessoa povoar seus sonhos, o sonho é seu. Então, seja lá o sonho que você esteja sonhando, e um deles pode ser eu quero ir morar fora, pense se esse sonho é genuinamente seu, ou se ele foi inserido, ou se ele está sendo um sonho colonizado, sabe? Literalmente isso. E eu acho que, independente de tudo isso, a gente vai passar por esse momento de se adaptar com essa outra cultura, com essa outra forma de ver o mundo, ou essa outra configuração da sociedade, e isso não é fácil. No passado, eu tenho completa certeza de que foi muito mais difícil. Os conflitos e a dificuldade foi muito maior. A gente tinha escravidão, a gente tinha o início do que seria as moedas e do que seria o capitalismo. A gente tinha uma mistura e uma diversidade ainda maior, que era ainda mais contrastante. Hoje em dia, não mais. A gente entende qual que é a religião do outro. A gente estuda a língua do outro sem precisar ir para fora. A gente tem internet, rede social, a gente tem a possibilidade de assistir uma mesma série em várias línguas. Então a gente tem um conteúdo, a gente tem uma ponte, a gente tem contatos universais. A gente não tem mais essa barreira do completo abismo entre o eu e o outro. A gente tem muitas pontes possíveis hoje em dia. Só que mesmo assim, a gente precisa entender que qualquer movimento, ele vai exigir da gente muita abertura, muita adaptação e muita coragem. E é sobre exatamente isso, coragem, que eu vou estar falando no nosso próximo vídeo. Como viver na Alemanha. Mais especificamente sobre esses assuntos de como que eu me adapto, como lidar com tudo isso. E o que eu tenho percebido, assim, inclusive de linguagem corporal e de como viver, como se expressar, como lidar com se isso é cultural ou se isso é da pessoa e por aí vai. Obrigada por vocês terem estado aqui nessa conversa. Eu queria muito conversar sobre esse assunto. Eu acho um assunto muito interessante. Me deixem saber se vocês acham esse assunto também interessante ou se vocês acham que é óbvio e batido. E se vocês pensam alguma outra coisa, concordam, discordam, deixa aí pra gente conversar e se entender. Acho que era isso por hoje. Um beijo, continuem sonhando, mas também cuidado com os sonhos de vocês, para que eles sejam os sonhos de vocês e não dos outros. E é isso. Beijos.